Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Dicionário Plugin. Hoje nós vamos falar de mais esse limitador. Está sendo uma sequência grande de limitadores aqui, mas é porque eu sigo aqui a ordem alfabética dos plugins para ir montando a playlist do canal, certo? Então se você caiu aqui de paraquedas, não se esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like, ativa os sininhos para não perder nossos conteúdos e claro, se puder indicar este canal para aquele seu amiguinho que está aprendendo produção ou vai começar a aprender ou já sabe, eu vou ficar muito agradecido, certo? Então sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o vídeo. Se você vem acompanhando a série de plugins que nós estamos postando aqui, você vai notar que esse plugin aqui já é familiar. Então as características dele basicamente são idênticas aos outros, mas claro, caso seja a primeira vez que você tenha vindo aqui no canal, eu vou dar uma explicação sobre o que é bem rápido de cada elemento aqui e pontuar as diferenças depois. E claro, se você tiver interesse em algumas informações mais profundas, eu já deixei isso nos outros vídeos sobre o limiter. É bem interessante assistir essa série toda, vai te ajudar bastante a entender vários processos da produção, da masterização. Então eu aconselho que você assista os outros vídeos dessa série aqui, certo? Aqui nós temos Threshold, que talvez seja a ferramenta mais importante desse plugin. Quanto mais você puxar, mais ele vai limitar e ele vai dar compensação. Por exemplo, se você colocar aqui em menos 10, ele vai dar 10 de compensação no seu áudio. Aqui você tem um botãozinho que faz os dois funcionar ao mesmo tempo. Esse outselling aqui é basicamente o teto, ou seja, aqui você determina, por exemplo, aqui ele dá uma compensação de 10, mas isso foi muito exagerado. Então você diminui aqui o volume. Basicamente, trocando em miúdo, seria isto, né? Mas assim, ó, veja bem, uma coisa que é bom falar é que você limitou aqui, então você está comprimindo esse áudio, você achata aqui, ele vai virar um traço, né? O que você fará com que você perca toda a dinâmica da sua música. Às vezes você quer isso, dependendo do tipo de som, o tipo de timbre, o tipo de coisa que você está fazendo, você quer isso. Mas em geral, na música completa, por exemplo, se você for jogar isso aqui na masterização, por exemplo, né, que é uma das propostas desse plugin, é utilizar só ele na masterização, você vai perder toda a dinâmica da sua música e isso vai ser ruim, sabe? Não é bom que a música ela seja um traço, que ela tenha um volume único, isso não agrega nada de forma artística na música, certo? Então é sempre importante que se você pensar de forma artística, a música ela precisa ter dinâmica, certo? Então basicamente é isso. Aqui você tem o release, que é a liberação desse plugin, funciona basicamente como se fosse, né, um compressor, como eu já disse em algum outro vídeo, limiter nada mais é do que um compressor exagerado. Aqui você tem a seção de tecnologia IDR, que é basicamente, ele serve para lidar com a resolução do áudio, ou seja, você grava em 16, grava em 24, grava em 48, tudo isso é resolução, é nitidez do áudio. Então, quanto maior, claro, maior a nitidez. E só em termos de comparação, em CD você vai ter 16 bits, DVD você vai ter 24 e Blu-ray, se eu não me engano, é 48. Ou 24 também, se usa os dois. Então, a qualidade. O jitter, basicamente, é um ruído que ele coloca dentro do áudio para completar. Por exemplo, você mudou de 16 para 24, você, né? Então, o que o sistema faz? Ficou uns buracos ali, ele precisa completar com um ruído. E basicamente o jitter é um ruído controlado que você vai colocar ali de forma a dar um charme, a criar uma sensação analógica em vez de um ruído digital que gera incômodo aos ouvidos. Já o chopping aqui é um outro tipo de ruído que ele é um ruído inteligente, que ele pega, em vez de colocar os ruídos ali em 6.000 Hz, ele acaba transportando esses ruídos para 16.000 Hz. Agora, por que ele faz isso? É porque em 6.000 Hz é muito perceptível ao ouvido humano. Já em 16.000, não. Então, por isso ele faz essa troca. Então, ou seja, para deixar o áudio mais fiel, mais limpo, mais bonito possível. Já que esse separação, basicamente isso aqui é o que das bandas aqui, ó, tá vendo, ó? Quando eu troco, veja que muda a banda aqui, certo? Segundo o manual, esse plugin aqui, ele tem
16 bandas. Então aqui, ó, ele mostra que há 16 bandas nesse plugin, apesar que você não controla ela, certo? E basicamente a separação ela trabalha com essas intersecções aqui das bandas, certo? Então, basicamente assim, você tem 6 bandas controláveis e depois as 16 são sobrepostas, certo? Como disse, são 6 bandas controladas. E tem um detalhe nesse plugin que difere dos outros. Nos outros, quando eu mexi aqui na prioridade, o que acontecia? Todas as outras prioridades eram afetadas. Aqui não. Aqui você consegue mexer uma por vez e regular uma por vez. Lembrando que quanto mais você desce, mais limitando você está. Quanto mais você sobe, menos limitando você está. Segue a mesma lógica daqui. Aqui você tem o ganho, certo? Basicamente é como se fossem essas duas funções aqui. Esse botãozinho faz a mesma coisa, trabalha com as duas ao mesmo tempo. Aqui você determina a frequência. Se você assistiu os outros vídeos, você vai lembrar que essas bandas aqui, elas eram determinadas. Você não conseguia ter esse espaço todo aqui para mexer. Sempre elas eram determinadas. Aqui você tem um key, que também você consegue trabalhar esse fechamento aqui. E aqui você tem um modelo de corte, certo? E aqui você consegue desligar o canal. Lá no outro você tinha que isso aqui era o solo do canal, certo? Então, basicamente é isso. Então, você consegue controlar uma a uma aqui desta forma. Aqui, uma coisa bem importante para falar também é o seguinte. Esse plugin, se você olhar, ó, olha bem aqui, ele tem uma certa questão, que é o seguinte. Ele tem 6.207 samples, ou seja, 140.7 milissegundos. Isso aqui é uma latência gigante. Ou seja, você só pode usar esse plugin depois que tudo está gravado. Ou seja, você não vai conseguir gravar um instrumento se ele tiver em qualquer uma das pistas aqui, porque você vai ter uma latência gigante, vai ser impossível você tocar junto durante a gravação, junto com o metrônomo aqui, certo? Então, basicamente, esse plugin aqui, ele te impede de estar, né, fazendo gravações ou tocando ao vivo, por exemplo, como é a proposta do live. Então isso é muito importante falar, né, para você entender a função de cada plugin, para entender o que ele faz, para que ele serve. Ele é muito interessante, a vantagem dele é você conseguir lidar com as prioridades aqui sem precisar se preocupar com as outras. Agora a desvantagem é essa, é um plugin de finalização, não é um plugin que você vai usar no meio da sua cadeia ou para mixagem. É ideal que você use sempre no final, certo? A não ser que você queira uma coisa muito específica durante a mixagem, só que assim, colocou, fez o trabalho, você tem que converter já para esse plugin sumir da pista, certo? Então, basicamente, é isso que esse plugin faz. Agradeço a você que chegou até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.